Sempre tem a primeira vez. E essa está sendo a minha primeira vez que eu relutei muito para gravar vídeos, mas Deus tem falado assim ao meu coração e eu decidi. Já fiz minha oração pedindo ao Senhor que me esvazie de mim, que me esvazie de tudo aquilo que eu quero falar e que Ele fale através da minha vida. Esses vídeos que eu quero gravar são testemunhos. É uma série de vídeos, eu peço a vocês que não percam nenhum e vai ser muito edificante. E eu intitulei de Mariazinha Maria. Porque realmente o que Deus fez na minha vida durante toda a minha existência, eu posso assegurar que realmente eu tenho muita história e orientações para que vocês não passem pelo que eu passei e que tenham sabedoria ao passar, não agir da forma como eu agi, entenderam? No Salmo 145:9, Deus, ele nos fala o seguinte, que ele cuida de todos. Então, existem religiosos, né, pessoas que ficam, não, para Deus agir, você tem que ser crente. Não é assim, né? Deus cuida de você em todo o tempo, até no ventre da sua mãe, ele já está ali cuidando de você. Tanto é que você nasceu tão perfeito, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu recomendo, né, que vocês se inscrevam no meu canal, é Fátima Silva Oficial, e ativem o sininho, porque todas as vezes que eu mandar vídeos, vocês serão os primeiros a receberem. E se gostarem desse tipo de vídeo, dá uma curtidinha, porque aí o YouTube vai entender que esse tipo de vídeo está agradando, entendeu? Eu estou nervosa, mas eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Me perdoem alguma fala que vocês não concordam, me perdoe alguns erros, né? Quem não, né? Quem não erra. E minha única intenção nesse canal não é aparecer, é me permitir que o Senhor apareça através da minha vida. Mas sem muitas delongas, vamos ao que nos interessa, não é isso? Eu tenho 62 anos e, graças a Deus, muita saúde, graças a Deus. E assim, eu tenho um longo trajeto de vida, daria um livro, mas eu prefiro transformar esse livro em vídeos para ficar registrado minha marca aqui na Terra, para alcançar o máximo de pessoas e que vidas sejam transformadas. Você que está aí do outro lado, que age impulsivamente, você que está aí do outro lado, que toma decisões precipitadas, você que está aí do outro lado, que insiste no relacionamento abusivo, no relacionamento que não te leva a lugar nenhum, que só consome tuas energias. Para com isso. Vem para cá, vem para o meu canal. Você vai me ter pertinho de você, te dando orientações preciosas. Chama tuas amigas, vê aquelas amigas que estão passando por situações assim. Eu tenho experiência de vida absurda. Muita coisa eu aprendi. E uma das coisas que eu mais quero invocar, como Deus transformou Mariazinha em Maria. E
Vamos começar, né? Sem muitas delongas, para nos tornar um vídeo cansativo. Eu fui uma criança muito pobre. Pobre, assim, em todos os sentidos, né? Meus pais se separaram, eu era pequena. E minha mãe, ela teve que cuidar de 5 filhos, alimentar, criar sozinha. Então, ela teve que depender de 2 trabalhos para isso. Então, como se não bastasse a ausência do pai, eu também perdi a presença da minha mãe. E eu fui criada assim de uma forma muito rude, muito sem amor, muito sem carinho, muito sem afeto. Às vezes eu me pergunto, Senhor, como o Senhor foi presente na minha vida? Porque mesmo orando assim, sabe, sendo cuidada por um e por outro, Deus nunca permitiu que ninguém me abusasse. Deus nunca permitiu que ninguém se aproximasse de mim para me fazer mal nenhum. E eu era muito carente mesmo. E eu lembro até uma vez que eu cheguei a deitar na calçada para ver minha mãe, porque ela trabalhava no restaurante, e eu queria colo, eu queria abraço e eu não tinha, porque fim de semana era muita coisa para ela fazer. Então, ela não tinha, assim, aquela disponibilidade de botar no colo, de dar abraço, de dar afeto. E eu disse, eu vou dormir na calçada para minha mãe me botar no colo. Amados, amadas, eu tomei, foi uma surra. Até hoje eu não esqueço. Eu acordei assustada. Eu acordei levando chineladas por todas as partes do meu corpo. Eu não entendia. Eu não conseguia expressar o que eu sentia. Eu não conseguia dizer para minha mãe, mãe, eu quero o seu colo, eu quero o seu amor, eu quero o seu carinho. Mas eu entendi naquele momento que ela estava me amando, me protegendo, porque ela não queria que eu ficasse na calçada até meia-noite. Muitas coisas poderiam ter acontecido. Na cabecinha dela, ela se chocou, né? Ao me ver caidinha no chão, com o lençolzinho dormindo no chão na calçada. Mas passou. E eu fui crescendo, fui privada de muita coisa, fui privada de amizades, porque ela saía, eu tinha que ficar dentro de casa trancada. Muita coisa foi negada. Alimentação precária, mas sobrevivi. Aos 12 anos eu conheci o meu primeiro namorado. É aí onde começa a minha história. Você que está me assistindo, mãe, você que está me ouvindo e assistindo, pais, tenham cuidado, é um alerta. Deem amor, deem carinho, deem afeto. Diga para os seus filhos o quanto os ama. Porque por mim não ouvir isso dos meus pais, por mim não sentir esse amor, esse carinho, esse afeto, o primeiro que apareceu e me deu carinho, eu me apaixonei. Eu fui criada de uma forma muito rude, sabe? E sem muitos arrudeios, sexo só depois do casamento. Isso, minha mãe era taxativa. E eu obedecia. E eu namorei com esse rapaz durante 5 anos. Virgem. Só que quando fazia 3 anos, ele disse, olha, do jeito que eu sou, eu nunca vou ter condições de casar com você. Eu tenho um casal de amigos que moram em Brasília e eu vou para lá, fazer a vida lá para pegar você, para a gente casar. E eu disse, tá certo. E esse meu namorado, ele foi
para Brasília e lá, claro, né, ele namorou e tudo. E quando foi com um determinado tempo, eu estava em sala de aula, o irmão dele chegou dizendo que ele havia chegado. E eu saí feito uma maluquinha, uma adolescente apaixonada. E ele falou para mim o seguinte, ele disse, olha, nós vamos ter que mentir para sua mãe. Eu quero casar com você, levar você para Brasília, mas se eu disser que eu não tenho nada, sua mãe não vai deixar a gente casar. Eu disse, tá certo, tá certo. Eu queria ser amada, eu queria ser abraçada, eu queria, sabe, aquela coisa que a vida inteira me negou, eu queria isso, era uma sonhadora. Mas tem muitos mas pela frente. E mentimos para minha mãe, casamos e fomos embora para Brasília. Gente, durante 3 dias de viagem, naquela época o ônibus parece que demorava mais, era mais lento. Ou as coisas hoje estão mais aceleradas, não sei. Mas foi assim a base de pastel, cachorro-quente e caldo de cana. Eu virgem, tudo certinho. Quando chegamos lá, ele disse, olha, eu vou ligar para esse casal de amigos para ele nos acolher. E eles nos acolheram, ficamos lá ainda acho que 1 mês, mais ou menos. Só que ele chegou para mim com uma proposta. Ele disse, olha, eu conheço uma pessoa que está precisando de uma pessoa para trabalhar na casa dela. Aí eu pensei, como a gente não tem lugar para ir, a gente vai para a casa dela. Só que você vai ficar fazendo as atividades da casa. Eu disse, tá certo. E eu fui. Amados, amadas, era uma namorada dele. Era uma namorada que ele deixou lá para vir casar comigo. Não sei nem por que veio, né? Mas eu não sabia. Mas nada é em oculto que um dia não seja descoberto. E eu descobri. E não aceitei ficar mais ali, porque eu estava sendo empregada da amante do meu marido. Tem muita coisa, me aguardem. Muita coisa. E eu era uma Mariazinha. Eu era assim, sabe, boazinha. Eu era assim, digamos assim, muito boba, muito ingênua, muito prematura. Naquela época tudo muito difícil, a comunicação era através de carta. E minha mãe aqui em Caruaru, ela não podia saber dessas coisas, entendesse? Porque ela era contra o casamento, a princípio ela não queria. E, de repente, eu decidi casar, ela só aceitou, concordou. E nós ficamos, ele me deixou debaixo de um pé de uma árvore. Essa história de ficar debaixo de um pé de uma árvore aconteceu 2 vezes na minha vida. E eu fiquei ali, não tinha mala, era tudo em sacolas. E ele foi atrás de um lugar para a gente morar. Amados, amadas, ele chegou dizendo que tinha encontrado não sei se você conhece Brasília, Taguatinga, é uma cidade satélite que fica bem afastada de onde eu estava no Cruzeiro Velho, ou era Cruzeiro Novo, um negócio assim, não lembro. E nós fomos morar nessa Taguatinga. Lá era um lote, tinha em média umas 8 casas de madeira e
só tinha um banheiro para essas famílias todinha. Eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira, eu não tinha cama, não tinha nada. Então deixa eu dizer para vocês, você que está aí desse lado, você que está me assistindo, fala sério, você tem tua caminha, né? Quentinha, aconchegante. Você tem seu travesseiro. Você tem seu fogão para fazer sua comida, né? Você tem sua geladeira para guardar tudo direitinho, né? Armários, lençol, colchas. Eu não tinha nada disso, amada. Meu armário era caixa de papelãozinho, caixinhas assim, né? E, claro, tem que ser de papelão, né? Os desliz vai dispensando, isso que é o meu primeiro vídeo. Não me cobra muito, senão tu não aprende. Meu lençol era toalha de banho que cobria meu corpo. Eu tinha que me encolher para a toalha cobrir. Minha cama era o chão e papelão. Meu travesseiro era a roupa. A nossa roupa eu dobrava e fazia travesseiro. O pior era o meu fogão. O meu fogão, eu pedi para um pintor, ele ia jogar uma lata fora. Eu disse, não, que eu vou fazer um fogão dessa lata. O senhor me ajuda? Ele botou as grelhazinhas, a gente ajeitou e fez o fogão. E era ali onde eu cozinhava. Panelas. Panela é coisa de rico, gente. Tu tem panela? Lava com amor, lava com carinho. Olha para tuas coisas de forma diferente. Eu falei que esse vídeo ele vai atingir muita gente. Ele vai alcançar muitas pessoas e eu quero é isso. Aí o que aconteceu? Eu digo, eu não tenho panelas, mas qualquer latinha é uma panela. Aí eu pegava aquelas latas de leite ninho, furava dos lados, botava um araminho. Eu pegava, comecei a fazer panelas assim. E quando eu vi, amados, que a coisa estava apertando, porque o meu esposo, ele era muito imaturo também na época, sabe? Ele era mais velho do que eu, acho que uns 7 anos, 8 anos. E também já vinha de uma família frustrada. Ele descobriu adulto, né, que era filho adotivo, e criou dentro dele muita revolta, muita coisa. O pai dele batia na mãe dele, e ele cresceu num ambiente assim, entendeu? E isso sobrou para mim. Eu fui o saco de pancada desse homem enquanto eu vivi com ele. Só que é assim, em tudo eu fui culpada. Em tudo eu fui Mariazinha. Em tudo eu aceitei. É por isso que eu estou gravando vídeos para ensinar você a não entrar por esse caminho. É por isso que eu estou gravando vídeos para limpar as pedras, para você passar leve. Por isso que eu estou gravando esses vídeos, para que as minhas experiências sirvam para você. Aprenda com o erro dos outros. Não queira passar o que eu passei para aprender. Então, Deus, ele permitiu que eu passasse por tudo isso justamente para mim estar aqui hoje, falando do amor dele, falando da transformação de vida que ele fez na minha vida. Então, amados e amadas, eu morei nesse barraco, né? Não lembro assim precisamente, foram meses. E tinha dias que eu não tinha o que botar no fogo, porque ele saía para trabalhar e me deixava sem nada. Judiação. Você casa, rapadura é doce, mas não é mole, não. Você casa pensando que você vai ter tanta coisa, amor, carinho, colo, dengo. Só ilusão e fantasia. Mas você pode ter tudo isso. Se você colocar Deus na frente,
se você permitir que Deus lhe ajude nas suas escolhas, se você não querer meter a cara e fazer sozinha, porque aí você pode quebrar a cara mesmo, entendeu? Como eu quebrei. Mas tudo é aprendizado, né? Então, eu disse, eu não tenho outra saída. Eu vou ter que ir na casa, nos apartamentos, que tem uns apartamentos assim, e trocar serviço por alimentação. E fiz isso algum período da minha vida. Então, amadas, foi nesses quartinhos de barraco. Eu não sei como é que dá o nome a isso. É umas casas que faz de tábua, de madeira, né? E que eu engravidei. Nossa! Eu, quando soube que estava grávida, uma menina, na época, 18 anos. Eu completei 18 anos no dia 15 de maio, no dia 28 de julho, eu engravidei. 18 anos. E eu disse, não, gente, dia 28 de julho, meu filho nasceu, quando eu completei 18 anos. Isso. Eu engravidei com 17 anos. No primeiro ano de casamento, eu já estava prestes a ser abençoada com um filho, né? Em pouco tempo de casada, eu já engravidei. Então, assim, foi tudo muito surpresa para mim. Só que eu era muito assim, vistosa, eu era muito bonitinha de corpo, eu era muito arrumada, sabe? E a gravidez, ela foi aquele processo normal, né? Você vai perdendo as formas. E o meu esposo foi desencantando de mim, porque eu não tinha mais aquele corpo atraente para ele. E foi aí onde eu comecei a suportar abusos. Então ele saía, o dinheiro dele era só para mulheres e bebida. Eu não via salário dele, não tinha salário. Com 7 meses de gravidez, foi liberado pelo governo um auxílio para mim. Comprar o enxovalzinho do meu filho. Mas eu apanhei muito, porque ele queria esse dinheiro e eu tive que dar. Tudo que ele fazia, eu tinha que aceitar, porque se eu não aceitasse, batesse o pé, ele me batia. Então, meu filho nasceu, as roupinhas dele eram guardadas em caixas, muita coisa ele ganhou, fraldinha, naquela época eu não tinha nenhuma condição, era de tecido, broche, essas coisas. E ele se divertindo. No próximo vídeo, eu vou falar do meu milagre, tá certo? Quando o meu filho nasceu. O meu primeiro milagre. Eu tenho muitos milagres, eu tenho muitas histórias. Mas não é história de tristeza, não é história para você chorar, não é me vitimizando, não. Eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu sou uma vitoriosa. São histórias que edificam, são histórias que vão aumentar a tua fé, são histórias vividas por mim. Meu filho vai estar vendo, minha filha vai estar vendo. Pessoas que foram meus vizinhos vão estar vendo esse vídeo, entendeu? E muitas pessoas podem testemunhar que tudo que eu falar aqui, prometo, diante de Deus, ser a verdade. Então, assim, na Bíblia tem uma parte de uma mulher que diz assim, que ela, acho que é Ana o nome dela, ela não podia ter filhos. Então ela foi para Ramá
E chegou lá, ela ficou chorando, chorando. Ela ia muito para lá chorar, clamar ao Senhor para ter um filho. E alguém que a viu chorando falou assim: há quanto tempo estás embriagada? E ela falou: eu não estou embriagada. Então, amados, eu quero concluir esse vídeo falando para vocês o seguinte: antes de julgar, quando você vê uma situação, em qualquer circunstância da sua vida, não julgue. Não julgue. Porque ela indo para lá, chorar para que Deus abrisse o seu ventre e ela fosse mãe, já tinha alguém olhando que ela estava ali embriagada. Então fica com isso no teu coração, que a partir de hoje, não julgue. No próximo vídeo eu vou falar do testemunho e vou voltar um pouquinho atrás, que eu não quero prosseguir sem antes você entender esse meu processo, esse primeiro ano com esse meu esposo abusivo, que me batia por nada. Eu quero, nos pormenores, explicar onde eu errei, para que você não faça a mesma coisa, para que você não passe a mesma coisa. Mas tem muita coisa boa chegando, tá certo? Aproveita, vai aí, ó, se inscreve no meu canal, né? Ativa o sininho, vai estar saindo vídeo toda semana e a gente vai estar aqui coladinhos, tá bom? Então, vem pra cá ser transformada de Mariazinha a Maria, pela vida de Fátima Silva. Beijo no coração, fica com Deus.